Teleaula Parnamirim. Volto a lembrá-los, fazendo a avaliação pelo QR Code, não esqueçam, está no lado esquerdo da telinha de vocês, para que nós possamos saber como é que está a evolução das nossas aulas, das nossas teleaulas aí em Parnamirim, tá bom? Um abração para vocês. Vamos lá. Nossa aula de hoje, pessoal, é a 14ª aula e o assunto é combustíveis e máquinas térmicas, capítulo 9, página 217 no livrinho de vocês, viu? Vamos ver aí como é que as máquinas trabalham, vamos ver aí com a importância do combustível para o dia a dia do ser humano, viu? Vamos ver essa interação aí do homem com a máquina, as evoluções que aconteceram aí nos últimos séculos atrás, viu? Antes de começarmos nosso conteúdo, vamos lá para as nossas primeiras indagações, aproximações, viu? De onde vem a energia que os seres vivos utilizam na Terra? Onde vem essa energia, pessoal? Como se formam os combustíveis fósseis? E o que são combustíveis fósseis, né? Você conhece trens ou outras máquinas a vapor? Como elas funcionam? De que forma o desenvolvimento das máquinas, como aquelas a vapor, mudou a relação do ser humano com o trabalho? Será que houve essa influência aí? Será que o trabalho melhorou? Tornou-se mais dinâmico no homem quando utilizou essa máquina a vapor? E que impactos ambientais são gerados pela utilização dos combustíveis fósseis? Será que existe algum impacto? Será que é só utilizar esses combustíveis fósseis, gerar essa energia e deixar tudo para lá? Vamos ver aí na nossa aula, pessoal, viu? Aqui uma imagem de uma máquina a vapor, que provavelmente vocês nunca viram aí, né? Uma máquina antiga, viu? Essa máquina aqui, esse trem, chamado de trem a vapor, pode parecer que não, mas foi uma grande revolução aí, pessoal, para o momento industrial do homem. Então o homem, a partir da utilização da máquina a vapor, ele tornou-se mais dinâmico, né? Conseguiu realizar mais atividades. E aqui nós temos aí um trem a vapor, onde o homem colocava ali, começou a perceber a importância de adicionar alguns materiais, realizar combustão, a queima, e essa queima gerar uma pressão e começar a movimentar as máquinas, né? E essa máquina a vapor, esse trem aí, foi uma sacada que o homem teve para que ele se tornasse mais dinâmico, né? Principalmente a movimentação, o transporte de alguns gêneros, transporte de pessoas aí ficou mais facilitado. Então o homem utilizava essas lenhas aqui para colocar ali em fornos dentro do trem. Esse forno gerava uma pressão, ali essa pressão começava a movimentar ali as engrenagens da máquina. Essa chamada revolução da máquina a vapor foi muito interessante para o homem lá 300, 400 anos atrás, né? Então nós percebemos a evolução que o homem possuiu, ou que o homem teve, a partir de um simples equipamento, né? Simples entre aspas, daquela época que se tornou, ou deixou mais dinâmica essa relação do homem com a máquina e do homem com o seu próprio movimento. Então essas máquinas a vapor geravam ali uma grande quantidade de energia, que movimentavam não só essa estrutura de trem, mas também outras máquinas também utilizavam essa mesma engenharia, esse mesmo aspecto, né? E essa energia gerada pelo calor, pessoal, foi importantíssimo para o homem. Só que alguns problemas também são oriundos da evolução, da tecnologia, né? Alguns desequilíbrios climáticos começaram a ocorrer, porque o homem começou a utilizar muito utiliza muito alguns equipamentos que geram elementos no ar atmosférico, no solo, né, nos meios aquáticos, que terminam desequilibrando essa harmonia natural que existe no meio ambiente. Então não foram só benéficos, né? Alguns prejuízos, principalmente a nível ambiental, ocorreram, viu? Aqui, esse trem aqui chamado de Maria Fumaça, né? E ele se encontra ali em exposição, faz pequenos percursos ali no estado de São Paulo, tá bom? Vamos lá. Equilíbrio do planeta. Vocês vão ver esse conteúdo lá na página 217 do livro de vocês, tá bom?
O planeta ele possui um equilíbrio natural, ambiental, divino, né? Deus criou, Deus deu condição para que nosso planeta ali ficasse em harmonia. O ser humano que vai provocando alguns desajustes, alguns desequilíbrios decorrente da evolução do próprio homem, né? E tenta se conscientizar bastante o homem para que ele não provoque muitos danos no meio ambiente, né? É irreversível, são irreversíveis os danos, né? Infelizmente. Mas o homem ele vem trabalhando essa conscientização, esse aspecto de conseguir viver no meio ambiente com o menor dano possível, o chamado desenvolvimento sustentável, viu? A temperatura no nosso planeta, pessoal, ela é a temperatura média de 15 graus Celsius. Pessoal, eu vejo regiões que possuem temperatura que são bastante geladas, outros são bastante quentes. Quando eu pego essa média de temperatura, dá uma média ali de 15 graus Celsius para a temperatura global. Viu? E isso é uma temperatura agradável para o meio ambiente, porque os seres vivos, eles interagem ali de forma harmônica, né? Os fenômenos ambientais, as chuvas, os ventos, ali eles vão se ajustando, eles vão se organizando ali no movimento, nessa dinâmica que a Terra possui, pessoal. E todo esse calor, toda essa atividade que a Terra possui, ela é oriunda de uma energia primária, uma energia inicial, a energia que vem do astro-rei, que vem do Sol. Então perceba que o nosso planeta, ele é um planeta que é aquecido pelo Sol. Então a radiação solar, que vocês vão ver essa imagem aqui na página 217 do livro de vocês, a radiação solar, ela vai jogar elementos, vai jogar a luz solar para o nosso planeta. E aí, essa luz solar, ela vai atravessando camadas atmosféricas da Terra. Uma parte dessa luminosidade, dessa energia em forma de calor, ela é refletida, ela vai de volta para o espaço. Uma outra parte, ela impacta na Terra, impacta no solo, e aí se reflete. Essa radiação que vem do Sol, chamada de radiação ultravioleta, no que ela impacta na Terra, ela se transforma numa radiação chamada de radiação infravermelha, que é uma radiação quente. E aí o que acontece, pessoal? Essa energia aqui, que vai dissipando da Terra, uma pequena parte vai embora, mas uma outra parte ela fica ali para criar aquele aquecimento da Terra. E aí é comum o aluno confundir o chamado efeito estufa com aquecimento global. Percebam bem, a luz solar, a radiação solar, a energia solar, ela impacta na Terra e cria uma temperatura média de 15 graus Celsius na Terra, né? De 15 graus Celsius, olha lá, 15 graus Celsius, C de Celsius como é medida a temperatura. Não, a temperatura média, viu? E aí, essa temperatura ali fica na Terra, aquecendo a Terra no chamado efeito estufa, viu? Se o homem aumenta a quantidade de gases na Terra, pelas indústrias, pelos veículos, pelas queimadas, então essa quantidade de gás aqui retém mais a temperatura. Então essa temperatura que era para ser dissipada, ela fica mais alojada na Terra. E aí a temperatura média da Terra vai aumentando e isso provoca problemas ambientais. Em 100 anos, o homem aumentou em 1 grau a temperatura da Terra. Temperatura média, viu, pessoal? Ah, professor, 1 grau é muito pouco. Não é. Isso pode provocar efeitos em marés, correntes marinhas, procriação de espécies, pode provocar uma constância mais de furacões, de terremotos, aumento de regiões, de pressões mais elevadas na Terra e assim por diante. O que é o efeito estufa? É essa ideia que nós temos aqui, é esse fenômeno que acontece quando a radiação solar aquece a Terra. Parte da energia solar,
aquecida, vai aquecendo a terra e deixando com aquela temperatura ideal, de aproximadamente 15 graus, média na terra, juntando a fria com a quente ali, uma média de 15 graus, viu pessoal? Mas, se essa temperatura começa a elevar, eu começo a ter o chamado aquecimento do globo, o aquecimento global, o aquecimento da terra, tá bom? Então, o aumento dessa estufa, desses gases aqui, provoca um aumento da temperatura da terra. Ela fica mais aquecida, o chamado aquecimento global, viu? O aquecimento da terra, ele é uma coisa, aqui ó, necessária. Só que o superaquecimento, o aquecimento maior da terra, o aquecimento global, pode provocar danos no meio ambiente. Tá ok, pessoal? Viu? E aí, alguns tratados, alguns protocolos, como por exemplo o protocolo de Kyoto, assinado por alguns países, para a diminuição dessa quantidade de gás atmosférico, gás carbônico, os gases das queimadas, os gases dos veículos, das indústrias, tem a ideia de diminuir o avanço da temperatura média do nosso planeta, tá bom, pessoal? Vamos lá. Vida no mar e mudanças climáticas, página 218 do livro de vocês, pessoal. Como eu havia falado, esse aumento da temperatura média da Terra pode provocar alguns danos, alguns problemas ambientais, principalmente nesse grande ecossistema, que é o ecossistema dos oceanos, dos mares, que é de lá que nós tiramos parte daquilo que nós nos alimentamos e é de lá que vem cerca de 90% do gás de oxigênio que nós respiramos. Então percebam vocês, esse gás de oxigênio ele vem também das algas marinhas. Se o ambiente marinho começa a se aquecer por conta do aquecimento global, por conta das mudanças do clima, porque quando você começa a aquecer uma estrutura, você começa a ter uma mudança do próprio clima, o clima depende também do fator temperatura, então você começa a influenciar na sobrevivência, na procriação, no desenvolvimento de algumas espécies, principalmente espécies marinhas, viu? Então isso pode provocar problemas ou danos, muitas vezes irreversíveis para o ambiente marinho, viu? Aqui nós temos alguns barcos aqui, dessa região do Chile, a Valdívia, uma foto de 2018, que vocês veem na página 218 de vocês, e ele mostra que aqui existe uma grande quantidade de pesca, de extração desse recurso marinho para a sobrevivência do ser humano, e que ele vem sendo alterado por conta dessas mudanças do clima, provocados pelo aquecimento da Terra e pelo aumento dos gases atmosféricos, viu? Então o homem tem se preocupado muito com isso, e tem que se preocupar mesmo, porque senão termina diminuindo o aporte de nutrientes, aporte de oxigênio atmosférico aí, isso pode provocar muitos danos para os seres humanos e para os outros animais também, pessoal? Não pensa só na gente não, viu? Como nós estamos falando de energia, pessoal, a energia ela vai se movimentando. A energia ela não se acaba, A energia ela vai passando de um serviço para outro, para o meio ambiente e assim por diante. Ela se dissipa na forma de calor e vai passando através de alguns materiais, de alguns elementos, que nós utilizamos como alimentos, por exemplo, a chamada matéria orgânica. Então, mas de onde começa todo esse processo de formação de energia da Terra? Começa a partir da radiação solar. Então, o Sol vai jogar essa radiação luminosa, ela vai ali ser absorvida pelos produtores, que são os vegetais. Então, essa energia luminosa põe em movimentação os produtores, os vegetais. Realiza a fotossíntese, Adquire energia para si, parte da energia sai na forma de transpiração dos vegetais e parte da energia fica acumulada nos vegetais. Aí, por exemplo, seguindo a chamada cadeia alimentar, a gente percebe que
vem um ser vivo e se alimenta de um produtor. Esse ser vivo que se alimenta do produtor é chamado de consumidor primário. Um herbívoro, no caso, no nosso exemplo aqui, viu? Então, esse consumidor primário, que nem sempre é um boi, né? Você pode estar se alimentando também de um alface, aí você vai ser o consumidor primário. Mas no nosso exemplo aqui, nós temos como consumidor primário aqui o gado aqui, né? O boi, né? A vaquinha aqui, tá bom? Ela se alimenta aqui do vegetal, parte da energia desse vegetal passa para esse animal aqui. Parte é dissipada em forma de calor, em forma de transpiração, e parte é passada para o indivíduo quando ele consome esse alimento aqui, ou a carne desse animal. Né? Uma vez consumindo esse alimento, esse indivíduo aqui, ele armazena uma certa quantidade de energia, parte é liberada na forma de transpiração, na atividade diária. Agora, parte também é passada adiante quando esse indivíduo morre, né, ou vai a óbito, pelos chamados decompositores. Então, nós temos aqui 3 grupos de indivíduos: os produtores, que são os que produzem o próprio alimento; os consumidores, que são os que não produzem o próprio alimento. Os produtores são os vegetais, os consumidores são aqueles que não realizam fotossíntese. Pode ser um inseto, pode ser o ser humano, pode ser um peixe, um réptil, uma ave, um mamífero de forma geral, tá bom? Então, todo aquele que não fabrica o próprio alimento é chamado de consumidor, viu? E o que produz o próprio alimento, no caso dos vegetais, ao realizar a fotossíntese, são chamados de produtores. Os decompositores, eles vão fazer o papel de reciclar, renovar a matéria. Os fungos e as bactérias são os decompositores em excelência, tá bom? Vamos lá. Essa energia que é passada de indivíduo para indivíduo, ela é passada em percentuais. São percentuais fixos, né? São percentuais ali aproximados. Por exemplo, aqui o gafanhoto está consumindo aí, é um consumidor primário, né? Está consumindo um vegetal, uma folhinha. Dos 100% de energia que ele está ali absorvendo, pessoal, 15% vai ficar no corpo dele, para ele realizar a atividade dele, para ele saltar, para ele buscar um outro alimento e assim por diante. 35% são utilizados na respiração, porque a respiração celular, ela realiza ali a distribuição da energia para cada uma célula do corpo do indivíduo. E 50% sai ali nas fezes, né? Esse processo todo, esse resultado todo de gerar energia, gerar atividade, uma parte também é perdida ali, né? Através da transpiração, através das fezes e assim por diante. Uma outra forma de você mostrar esse fluxo, essa passagem de energia, é através também das pirâmides de energia. Aqui tem uma pirâmide de barra, né? Onde eu tenho que, na base dessa pirâmide, os produtores que estão produzindo energia, para aqueles que vão consumir energia. A energia produzida aqui, é outra forma de mostrar o fluxo de energia, a passagem de energia, pessoal, através das pirâmides. Aqui nós temos na base os produtores, que a base de toda a sobrevivência na Terra são os produtores, são os vegetais. 10% é passado adiante dessa energia total montada pelos produtores, e aí, ao longo desses níveis, chamados de níveis tróficos, a energia vai sendo passada. Por exemplo, aqui, só um exemplo, né? Uma grande, cerca de quase 40 mil quilocalorias produzidas aqui, é passada 10% disso daí para o consumidor primário. Outra parte, mais 10%, para o consumidor secundário, e assim por diante. Então, cada degrau desse aqui, pessoal, é chamado de nível trófico. E de toda a energia que é produzida aqui, 10% é passada adiante e assim sucessivamente. Então, eu tenho que ter uma grande quantidade de produtor para que possa restabelecer a energia dos que estão ali mais adiante. Viu, pessoal? Os combustíveis, né? Combustível é tudo aquilo que
põe em movimentação alguma coisa. Tudo aquilo que gera energia é chamado de combustível. O homem lá na sua idade primitiva, lá na idade da pedra ali, ele já tentava produzir energia através da fricção, né? Usando a pedra ou usando ali o graveto para poder fazer a fricção, para gerar energia, para poder sobreviver, para poder aquecer e assim por diante. Porque uma das manifestações da energia é o calor, né? Perceba que quando você está com bastante energia, que você corre, gasta energia, a temperatura média do seu corpo aumenta. Então, esse é um grande sinal de que você está consumindo uma grande quantidade de energia. Mas o homem ele aprendeu a buscar algumas fontes de energia, umas fontes chamadas de fontes não renováveis. No caso, as principais utilizadas pelo homem são o petróleo e o carvão mineral. Petróleo e carvão mineral são fontes de energias não renováveis. Por quê? Porque a velocidade com que o homem consome é menor do que a velocidade com que se produz. Por isso que a gente diz que é não renovável, porque o homem consome mais rapidamente e o meio ambiente produz de forma menor, numa velocidade menor, tá bom? Aqui nós temos a formação do carvão mineral. Como é que se formam essas energias, o petróleo, o carvão mineral, né? Não é o carvão que a gente utiliza no dia a dia, não, é carvão vegetal, né, pessoal? O carvão mineral, ele é proveniente de forma semelhante, só que esse material, essa floresta que estava ali, foi soterrada durante milhões de anos atrás, 400 milhões de anos atrás, essa mata, essa floresta foi soterrada, e ali, uma vez soterrada, ela foi sendo, foi recebendo camadas de terra ao longo dela, viu? E aí essa camada de terra começou a fazer uma pressão ali, ó, e essa pressão gerou a formação desse mineral chamado de carvão mineral, onde o homem utiliza principalmente nas indústrias. Muito comum na Rússia, muito comum nas indústrias da China, muito comum em outros países também da América do Sul, e também no Brasil, tá bom? É uma fonte de energia, bastante poluente, mas é uma fonte de energia também, viu? Aqui é o momento de extração do carvão mineral, né? Uma atividade muito insalubre, né? Que causa muitos danos à saúde, né? A respiração, né? A pele, a região superaquecidas ali, o cara está extraindo ali, ó, o carvão mineral do subsolo. Então, ao fazer isso, ele cava buracos, né? Pode contaminar leitos de rios, mas o homem sai buscando esses recursos minerais, viu? Trabalhadores aí, muitas vezes acontecem rios, problemas, são soterrados aí, tem vários filmes mostrando aí essas minas de carvão mineral aí, caindo e o pessoal ficando soterrado, levando à morte, e assim, esses desabamentos aí são bastante comuns, viu? Um impacto ambiental muito grande também, pessoal, é quando se queima pelas indústrias de carvão mineral. Ele gera a formação de substâncias, principalmente enxofre ou gás carbônico, que vai para a atmosfera e gera ali as chamadas chuvas ácidas, né? Que é um problema, porque aumenta a acidez dos rios, dos mares, da lavoura, né? Degrada monumentos e assim por diante. Então são energias que são utilizadas pelo homem, mas também causam danos ambientais na saúde do homem. Aqui é o processo de formação do petróleo, né? Animais foram soterrados durante 400 milhões de anos atrás, e aí uma vez soterrados ali, eles passam a sofrer pressões também e formam essas camadas aqui, e ali fica formando o petróleo, né? Mas no momento da decomposição, da pressão das camadas de areia, de terra ali por cima ali, né? No subsolo, esse petróleo ali gera a formação de gases, chamado GLP, o gás de liquefeito de petróleo, viu? Que o homem utiliza ali para poder abastecer os bujões, né? O chamado gás de cozinha. Eles também são chamados também de combustíveis fósseis, né? Porque são provenientes de restos de vegetais ou animais que viveram há milhões de anos atrás. Aqui nós temos
a atividade de extração do petróleo. Percebam que nessa imagem que estava na página 223 do livro de vocês, que nós temos algumas torres de petróleo aqui, né? O homem extrai o gás, o GLP, esse gás ele acomoda ali ou queima, dependendo da quantidade de gás ali, abastece os botijões de gás, coloca uma substância, né? Esse gás ele é um gás que não tem odor, então o homem já coloca naturalmente a substância para você perceber que está havendo vazamento de gás, viu? Então ele retira ali os gases primeiro ali para poder utilizar ou armazenar ali, não promover muito perigo, e depois na outra torre de extração de petróleo sai retirando o petróleo. O petróleo bruto em si, ele não serve de nada. Agora, quase nada para o ser humano. Mas o homem faz o quê? Ele vai refinar o petróleo. Ele vai separar os elementos do petróleo. E óleo diesel, graxa, asfalto, gasolina, querosene, parafina, são exemplos de derivados de petróleo. Quer dizer, são produtos que são retirados a partir desse líquido negro chamado de petróleo. Viu? Então o homem retira esse petróleo e sai refinando, sai separando os seus derivados. Viu? Aqui o homem utilizando alguns dos derivados de petróleo, né? O asfalto ali, ó, viu? O picho que o pessoal chama ali, no processo de pavimentação de rodovias. Interessante agora que eu me lembrei de um trabalho feito em alguns países aí, onde eles utilizam pneus velhos, né? Aquela borracha do pneu ali, sai quebrando ali e sai formando, pavimentando ruas e avenidas, viu? É uma forma de reutilizar esse material, né? E aí nós vemos aqui uma imagem, uma produção de aparelhos de telefonia, né? Celular, aqui no país da China, onde a China é um grande produtor de equipamentos eletrônicos, nós sabemos muito bem disso, pessoal. Mas, no geral, essa grande produtividade da China, ou chinesa, também gera a formação de algumas impurezas para a atmosfera, viu? E aí, utilizando esse material, toda vez essas impurezas, elas causam danos no meio ambiente. Então o homem começou a buscar um outro recurso, menos poluentes, viu? Esses recursos não renováveis, como petróleo e carvão, geram muitos resíduos, né? E a velocidade com que o homem utiliza não é a velocidade com que se produz. E aí o homem começou a procurar, a ideia do homem agora é procurar as chamadas de fontes alternativas, né, de energia. A energia solar, a energia eólica, a energia hidráulica, a energia proveniente do lixo ali que o homem forma, né, o gás metano. Então o homem começou a buscar, está começando a buscar a energia das marés, né, algumas fontes alternativas de energia. Para quê? Para evitar utilizar essas energias poluentes. Porque se o homem continuar utilizando na mesma velocidade essas energias poluentes, duas consequências vão acontecer. Elas vão se extinguir, porque são fontes não renováveis, mas antes disso vão contaminar muito o nosso planeta. Viu, pessoal? Essa não foi nossa dica, nossa aula de hoje, viu? Fique com Deus. Na próxima aula a gente volta a falar sobre energia. Um abração a todos e até logo, pessoal.